Peãozada, pauta quente na obra, Murilão. Aproveitando que o assunto de alienígenas está em alta, entendeu? Vou até trocar o meu capacete da obra aqui, Murilão, por esse daqui, que eu acho que é mais propício pro assunto. Agora, Murilão, nós temos a famosíssima Gretchen, que ela foi influenciada por extraterrestres antes de nascer. Aparentemente, não é um vídeo de piada não, né? Ela falou sério, é isso? Aparentemente falou sério, né, cara? Agora já estão criando teorias já, Marcelo, que a Gretchen pode ser que seja um extraterrestre aí na Terra, entendeu? Será que não foi a Gretchen que tava lá no sítio lá do Mike Leão? Será, mano? A Gretchen com a sua nave passou lá por cima do Mike lá, cara. Tá aí, peãozada, a notícia tá aí, né? Tá falando sério, não é brincadeira esse assunto é seríssimo. Gretchen diz ter sido influenciada por extraterrestres. A Gretchen relatou possuir uma capacidade de cicatrização acima do comum e sentidos mais aguçados após experiência com ETs. É tipo um Wolverine, então, é isso? E antes de nascer ainda. E antes de nascer, que doideira, né? Porque se fosse agora depois de mais velha, talvez fosse melhor, né? Porque daí ela conseguiria falar, não, antes de eu ter tido esse contato, era assim. E agora depois do contato é assim. Cicatriza mais rápido, não sei o que, me curo mais rápido. Agora antes de nascer é meio curioso mesmo. A real que eu acho que é tanta cirurgia, tanta coisa que ela já fez na cara dela, que o corpo já acostumou, cara. O corpo já sabe o que tem que fazer pra cicatrizar mesmo. Pode ser uma espécie de adaptação ali do próprio organismo. Bom, vamos ver aqui o relato então, peãozada. Vocês acham que nós tá mentindo? Estamos falando bobeira? Não estamos não. Gretchen chamou a atenção nas redes sociais ao afirmar que acredita ter recebido influência extraterrestre ainda durante a gravidez da sua mãe. Oxe, mas de onde é que ela tirou isso, será, mano? Durante uma transmissão ao vivo no Instagram, ela contou que a sua teoria está relacionada a um livro sobre mulheres que teriam tido contato com seres de outro planeta. É tipo um Nefilim. É uma mistura de humano com uma outra raça, será? A artista afirmou apresentar características descritas. Bom, vamos ver aqui, né? Melhor. A história que aconteceu comigo é uma história de verdade, uma história com H. Ó, não de verdade, Murilão. Então, assim, sem piadinha, tá? aconteceu comigo, na verdade. Aconteceu com a minha mãe. Dizem, e existe um livro sobre isso. Minha mãe tinha esse livro, só que de tanto mudar, perdeu. Tinha um livro que dizia que as mulheres que estavam grávidas em 1959 recebiam influências extraterrestres, as crianças. Tá, mas todas as mulheres que nasceram nessa data aí receberam influência de seres de outro planeta, é isso? Ou só os escolhidos? Porque o jeito que ela falou parece que é todas. E ela fala assim, ó, é uma história de verdade, uma história com H. A primeira palavra que ela começa a história dela é dizem. Dizem que em tal época as mulheres tinham... Todas as pessoas nascidas no mundo foram nefilins. Alguns sintomas nesse livro que mostravam que essa criança realmente recebeu essa influência. Por exemplo, minha cicatrização. Não, calma lá. Uma das evidências de que ela é um nefilim... Eu tô falando nefilim aqui, mas nefilim eu acho que é filho de anjo, né? Filho de anjo com humano, né? Mas enfim, vocês entenderam. Dizem que os extraterrestres é anjo também, é anjo caído. Tem uma teoria que fala isso, né? A evidência que ela tem pra mostrar que ela é uma nefilim seria a cicatrização dela, que é mais rápida que o normal. Ela devia provar. Ela devia provar, tipo o Wolverine, mano. Vou provar aqui agora, ó. Vapo! Corta a mão. E aí começa a nascer outra mão, assim. Aí eu ia botar fé, mano. Ou não, nem precisa nem cortar a mão. Talvez fazer alguma coisa, né? Algum machucado, algum corte mesmo. Que daí mostre cicatrizando assim em tempo real, mano. Ia botar mais credibilidade nessa história. É uma briga pelo protagonismo, né, cara? É um falando, ó, não sei por que eles me escolheram, que escolheram passar em cima da minha casa. A outra falando, ó, eu sou o ET. Se eu me cortar aqui, vai curar na hora. O Brasil não é para amadores, mano. É simplesmente única. Os próprios médicos não tem explicação, ó. Eu fiz essa boca sábado passado. Será que os médicos não têm explicação, Murilo? Ou os médicos ficam metendo esse papinho pra cima dela porque ela tá gastando dinheiro pra arrebentar nos médicos ali. Então os caras ficam, mano, sua cicatrização é muito boa, vamos fazer mais cirurgia aqui, vamos fazer. E aí ela enchendo o rabo dos médicos de dinheiro, mano. O médico vai falar o que você quer ouvir, velho. Exatamente, isso que eu ia falar agora, cara. O médico fala o que ela quer escutar ali. Isso diz, sua cicatrização tá muito boa. Geral escuta na vida. Acho que a sua cicatrização tá normal. E o médico fala, tá muito boa. Eu ia falar isso, inclusive, da Milena aqui, Murilo. A Milena fez cirurgia, né? Quando teve Castiel foi cesárea e tal. E ela escutava esse papo. Então, a não ser, cara, que a sua cicatrização esteja muito ruim. Aí ela está fora do normal. Ó, tá acontecendo alguma coisa aqui que precisa de uma atenção a mais. Vamos ver. Só que não, cara, é normal, cara. Aí ela fez a boca lá, cicatrizou em, sei lá, vamos dar um exemplo, 10 dias. Aí você pega a vizinha dela que fez também, cicatrizou em 10, 11 também, mesma coisa. E mesmo assim, Murilo, pode ser que o dela foi um pouquinho mais rápido mesmo. Porque pode ser que
de repente é um pouquinho melhor a dela. Mas não é nada fora do esperado, entendeu? Porque se fosse fora do esperado, ela seria um objeto de estudo. Você concorda comigo? O fora do esperado é no mínimo isso mesmo, ó. Me machuquei aqui, na mesma hora o negócio cura. Tipo Wolverine mesmo. Eu tirei os pontos ontem de manhã. E a cicatrização com 3 dias já estava perfeita. Caraca. Quando eu tive meus filhos, eu não tenho dilatação. Eu tive sempre cesárea. Aí o que acontece? A primeira cesárea foi o tame, tudo bem. Aí fui ter meu segundo filho. O médico falou assim, olha, só pode até 3 cesáreas. Ô, louco. Eu falei, tá bem. Quando chegou no terceiro filho, que foi o Sérgio, o meu médico, que foi o Dr. José Bento, inclusive, que vocês conhecem muito da internet, ele falou assim, é impressionante que seu útero não tem cicatriz. Não tem cicatriz que você teve uma cesárea. Tudo bem. Eu falei, ai, mas que bom, né? Fiquei feliz. Quando eu fui ter a Júlia, foi a quinta cesárea. O meu médico era um obstetra de Recife e falou a mesma coisa. Mas teu útero não tem cicatriz de cesárea. Como assim? Por dentro não existe cicatriz de cesárea. Então, esse fator regenerador que existe no meu corpo é um dos sintomas. O outro sintoma, o olfato. Tá, entendi, Murilo. Esse é um dos poderes dela. Agora ela vai citar mais poderes, né? Um olfato, assim, absurdo. Eu consigo perceber cheiros, assim, de longe. A audição. Esse poder tem muita gente que tem, Murilo. Quando sente cheiro de barata, tá ligado? Já viu isso aí? A pessoa chega no lugar e fala, cheiro de barata aqui, cara. Eu tenho esse poder, pô. Eu sinto cheiro de barata. Cara, pior que... Você acredita que eu desenvolvi esse poder, mano? Porque eu não tinha, mano. Só que agora, ultimamente, eu tenho sentido também. Mas eu acho assim, normalmente... Porque tem um cheiro mesmo. Eu acho que talvez quando é um pouco mais forte, de repente... É que tem gente que, de certo... Uma baratinha pequenininha assim já tá sentindo. Eu normalmente eu sinto quando tá um pouco mais forte mesmo. Porque tem um cheiro, mano. A barata tem um cheiro, porra. Isso aí, né? Pega uma baratinha lá que tiver na sua casa e dá uma cafungada nela pra você ver. Eu tenho um poder, cara, que só acontece quando eu tomo dipirona. Aí se eu tomar o dipirona, eu começo a sentir o cheiro do cloro da água. É verdade, mano. Isso aí só você só que tem. Se eu tomar uma água mineral assim, aí eu não sinto aquele cheirão de cloro, mano. Mas a água da torneira aqui, cara, aquele cheirão do cloro, mano. É só se eu tomar o dipirona, mano. Aí ativa esse meu poder. Se tomar dipirona, ativa esse poder. É, um poder meio inútil, se eu parar pra ver, né? O ZT que me visitou não era o mesmo da Gretchen. Extremamente sensível. Eu escutava quando eu tava... Já tinha ganho meus filhos, os pezinhos dele andando descalços em casa. Ué? Então, assim, tem alguns sintomas que dizem neste livro que essas crianças que nasceram em 59 tiveram influências extraterrestres. Eu percebo. Foram objetos de experiências, talvez, Murilo. Então, talvez a mãe dela tenha sido uma cobaia e tal, de alguma experiência extraterrestre e nasceu ela com esses poderes. Algumas em mim. Principalmente agora que eu já tô adulta. E não é de brincadeira, gente. E não é porque eu tô querendo aparecer. Isso, eu falo isso há anos. Acho que na Fazenda eu já contei essa história. Isto é de verdade. Isso realmente acontece comigo. Se eu sou ET ou não, eu não sei. Mas de vez em quando eu escuto uns sonzinhos assim, bem fininho, né? Ué? E aí eu sei que eles estão se aproximando. Não, calma lá. Esse pi, Murilo, acho que todo mundo escuta quando tá num lugar muito silencioso e você para ali. Se não tem um pizinho, pi, você consegue escutar isso, Murilo, ou não? Nunca reparei, cara. Acho que tem que entrar naquela sala mais silenciosa do mundo lá, né? Então esse é meu poder também, Murilo. Mas comenta aqui, cara, se é só comigo isso. Mas eu acho que não, pra mim é muito normal. Assim, no dia a dia você tá interagindo, conversando, Murilo, seu cérebro, ele meio que ignora isso. É igual o seu nariz. Se você olhar agora pra ponta do seu nariz, você vai enxergar ele. Só que no dia a dia, você não fica reparando que você tá enxergando seu nariz, né? Então esse pizinho é se você parar e se concentrar nele, ó. Eu tô quieto aqui agora, aí eu prestar atenção nele, eu escuto mas muito assim, muito irrelevante até. Então, Murilo, talvez agora a gente descubra que eu também seja um nefilim, que ninguém tem isso, cara, que só eu tenho isso, porque na minha cabeça todo mundo consegue escutar esse pizinho, tá ligado? Ela falando ali, principalmente agora que eu sou adulta, ela fala como se ela tivesse chegado à idade adulta agora, Marcelo, mas já faz tempo que ela é adulta, cara. Gente, pode ser engraçado, o pessoal achou que é brincadeira, o pessoal achar que é mentira minha, que eu tô inventando pra aparecer, não é nada disso. Essa história de ETs, ó,
Não é mentira sua. Você realmente acredita nisso, pelo que eu tô percebendo aqui. Ela acredita realmente esses dons que ela tenha, né, seja a influência de algo que não é desse planeta. Ela acredita de verdade nisso, cara. Só que a gente vem aqui com um olhar mais cético pra dizer que o que ela tem de dom, que ela tá ligando que ela tem de dom, não me parece nada surpreendente. Você entendeu? É uma cicatrização melhor. Talvez escutar os passos do seu filho de longe. É igual o Murilo falou, tomar de pirona e sentir o cheiro do cloro da água, sentir o cheiro de barata, são poderes meio inúteis. Eu acho que se eu fosse uma experiência extraterrestre, Murilo, eu ia ficar muito puto com os ETs que fizeram experiência com a minha mãe, ou com meu pai, ou whatever, você entendeu? Eu ia ficar muito puto, porque, pô, que diabo de poder que você me deu, velho? Nem pra ter um poder de, sei lá, soltar um raio, ter uma super força, voar. Não, é sentir o cheiro do cloro na água quando você toma de pirona. Acho que somos experiências que deram errado, né? Tá de sacanagem mesmo, cara. Então, a experiência que deu certo... Talvez tenha isso, né? E se o planeta Terra inteiro for de experiências que deram errado? Porra, agora você foi longe, mano. Verdade? E os que deram certo, eles levaram. Você entendeu? Por isso que tem algumas pessoas que somem do nada. Pode ser que essa pessoa que sumiu do nada, ela começou a dar certo. Aí eles, opa, consertou ele lá, tá consertado. Agora você me calou, mano. Quem realmente conhece a minha história já sabe que eu já contei essa história muitas vezes. Minha mãe, infelizmente... não tem mais memória para lembrar de tudo o que aconteceu. Minha mãe tá com quase 93 anos. Eu acho que se os ETs tivessem feito uma experiência com a mãe dela também, eles devem ter alguma tecnologia, tipo aquela canetinha do MIB, Murilo, pra fazer esquecer, né? Porque senão o que ia ter de relato de gente falando, não, eu tive experiência com ET na gravidez e tal, eles vieram aqui, fizeram isso, vieram aqui, coletaram meu sangue aqui. Então eles devem ter algum mecanismo também, alguma tecnologia pra fazer a pessoa esquecer, né? Então, com certeza, ela já não lembra mais para poder contar. Mas, se ela tivesse boa, ela contaria para vocês. Mas ainda bem que a Gretchen lembra dessa história mesmo antes de nascer. A mãe dela que teve experiência não lembra, mas ela lembra, né? Na real, qual que foi a parada, Murilo? Ela deve ter visto esse livro que ela tá falando, ou lido em algum momento. Ela relacionou com esses poderes que ela tem. Ela tá até entrando na brincadeira aqui também, Murilão, porque tem aqui, olha lá, tá vendo? Uma capa desse vídeo aqui, ó, extraterrestre aqui atrás, me leva, né? Então tá isso aí, peãozada. Comentem aqui vocês, cara. Você também tem algum poder inútil? Comenta aqui se você tem algum dom inútil também, fechou? Fechou.